Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. O MAB agora está com um projeto novo, buscando deixar esse direito todo formalístico de uma maneira mais descontraída de agora em diante. E para isso foi estabelecido esse bate-papo descontraído por meio de podcast, onde nós vamos tratar do direito da melhor forma possível, mais clara possível, mas principalmente trazendo experiências do dia a dia dos sócios do escritório. E hoje aqui nós estamos reunidos, por incrível que pareça, duas áreas que parecem que não se falam. Sócio Stefano Werneck, que cuida de direito criminal, e eu que cuido da parte trabalhista aqui no escritório. Stefano, boa tarde, boa noite, bom dia. A gente não sabe que hora que o pessoal vai acabar nos vendo, mas vai ser um prazer bater esse papo dessas duas áreas que são distintas, mas que as pessoas nem imaginam que elas se cruzam, não é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você leva jeito para isso mesmo, hein? Para a apresentação. Você viu? Não, espero que a gente consiga trazer bons esclarecimentos aqui para quem nos acompanha nas redes sociais. Com certeza nós vamos buscar atingir esse objetivo de forma muito natural, muito simplificada, porque o direito ele é formalístico, mas de toda sorte também ele deve ser acessível. E é isso que o MAB vai procurar fazer nesses nossos bate-papos. E o nosso bate-papo aqui hoje ele é, de fato, voltado para as áreas em que o direito criminal e trabalhista se cruzam, que é a parte de compliance. Diante desse contexto, onde essas áreas se entrelaçam, quais são os pontos de atenção a respeito do direito criminal dentro da atividade empresarial, Stefano? Monaz, eu costumo explicar que existem duas ordens diferentes de crimes praticados no âmbito de uma empresa. Ou seja, duas formas de uma empresa estar implicada em situações criminais. Existem aqueles crimes que são próprios, são decorrentes da atividade empresarial, que o exemplo clássico é o da empresa que celebra contrato com a administração pública, participa de licitação e que, em razão disso, ela pode estar envolvida em crimes de corrupção, fraudes licitatórias. Perfeito. Também tem o caso de empresas que geram impacto no meio ambiente. Perfeito. E que, em razão disso, também elas podem incorrer em ilícitos ambientais. E também existe a possibilidade de terceiros se utilizarem da estrutura da empresa para praticarem crimes. Que é o exemplo clássico também da lavagem de dinheiro através de instituições financeiras. Mais modernamente, a prática de estelionato através de plataformas de e-commerce. Perfeito. E também existem os crimes comuns, né? Mais comuns às atividades empresariais, que são os crimes relacionados à ordem tributária, relação de consumo. E aí as pessoas que estão nos assistindo podem perguntar, né? Mas onde que tudo isso se entrelaça na ordem criminal e na ordem trabalhista, né? Pegando a sua fala, que foi muito, muito pertinente, nós já temos aí dois ambientes, né? Que é a própria situação do crime no ambiente licitatório, nós temos aí a possibilidade de crime de ordem ambiental, e nós temos exemplos clássicos no Brasil, infelizmente trágicos, como o evento de Mariana, Isso. E nós temos ainda a possibilidade de crimes, vamos dizer assim, mais comuns que ocorrem. E aí eu faço elo já de ligação com a área trabalhista, porque essa parte criminal e essa parte trabalhista, elas se entrelaçam naquilo que está muito na moda, chamada de ESG, que é as tratativas de políticas de boas práticas e de compliance, que está integrante dentro do ESG, onde trabalhista e criminal começam a se falar. A exemplo disso, a gente pode aqui trazer para o nosso bate-papo a situação do assédio moral e do assédio sexual, que, salvo engano, é sua área e não a minha, foi recentemente capitulado como crime. E, em razão disso, as empresas têm que se preparar para um organismo efetivo de compliance, para um organismo efetivo de ESG, para combater tanto a prática de lavagem de dinheiro, quanto a prática de fraude à licitação e quanto as questões de preservação de um meio ambiente de trabalho seguro. Concorda com isso, Stefano? Claro. A gente aqui no escritório costuma chegar mais cedo, né? E a gente vai conversando bastante sobre esses assuntos e fomos descobrindo essas questões afins. E o compliance, né, como um conhecimento geral de práticas de conformidade dentro da empresa, ele vai englobar
tudo aquilo que envolve descumprimento de regulamento. Perfeito. Então, nós temos os regulamentos trabalhistas, que precisam ser observados pelas empresas. E aqui a gente parece que tem alguns regulamentos que estão mais evidências hoje, né? Sim, na parte trabalhista hoje, o que está muito, muito em voga, né? Talvez as pessoas desconheçam isso. Nós temos aí a norma regulamentadora número 5, que cuida da CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e que as empresas, dependendo do seu risco empresarial e número de funcionários, ela é obrigada a ter. E a CIPA agora é obrigada a cuidar de questões anti-assédio e questões, né, que envolvem as questões de assédio moral e assédio sexual. Por isso que foi bem colocada a sua fala, em razão justamente disso. Nós temos que desenvolver organismos de compliance para justamente acompanhar a correção da apreciação dessa norma regulamentadora na esfera trabalhista, mas também na esfera criminal. A questão que você tocou sobre a política anticorrupção, as questões relativas ao meio ambiente, né? E aí nós entramos na questão do meio ambiente natural e na trabalhista o meio ambiente artificial, são condutas delituosas que os empresários só se atentam quando eles sofrem uma autuação. E é isso que nós também batemos papo várias vezes de maneira informal, né? Que os empresários eles só nos procuram quando está doendo, eles não nos procuram para evitar a dor. Mas aí é porque o próprio ordenamento jurídico ele não privilegia, de certo modo, ele não fomenta a prática do compliance desvinculada de qualquer sanção, desvinculada de qualquer benefício que venha posterior a uma ação repressiva do Estado. Eu dou como exemplo a lei anticorrupção. Ela, na verdade, ela estimula a prática, a criação de um programa de compliance. Perfeito. Exatamente para reduzir a multa da empresa que foi implicada em um ilícito contra a administração pública. É justamente isso que o direito criminal e o direito do trabalho caminham juntos, nessa formalidade da constituição de um órgão vivo de compliance, né? A compliance ela é muito em moda há muitos anos, por uma resolução do Bacen, que eu não me recordo agora, aos bancos. E isso foi migrando aos poucos para o ambiente das empresas, mas principalmente, aí sim, bastante efusivo na sua área, a partir do momento quando surgiu a operação da Lava Jato. Foi ela que acabou, se eu não estiver enganado, estabelecendo essa lei anticorrupção e esse benefício na norma, não foi? Foi. A lei anticorrupção ela é fruto das lutas dos órgãos de persecução contra as práticas de corrupção que estavam em evidência naquele momento da Operação Lava Jato. E justamente dentro desse caminho que nós estamos entrando aqui na nossa conversa, é que existe a falta de entendimento do empresariado do quanto nós, né, como operadores do direito, conseguimos enxergar risco e evitar custo com tudo isso. Então, nós não temos que olhar para um organismo de compliance, para um ESG, como um custo, mas sim como um investimento, porque hoje, se a empresa aprender com os processos que ela tem em andamento, com os autos de infração que ela levou e, através disso, se valer de um apoio jurídico para fazer a revisão de um contrato de trabalho, a revisão de um controle de ponto, a revisão se a NR5 está sendo bem executada, se a participação nela numa licitação está tendo o suporte jurídico adequado para evitar que ela entre num ilícito criminal, tudo isso faz parte da construção. E aí a gente entra num outro assunto que eu queria te provocar. Entra numa construção efetiva da imagem concreta da empresa. A empresa tem reputação hoje em dia, não tem? Tem reputação. Inclusive, na área criminal, quando a gente é contratado por uma empresa para atuar na defesa técnica dela em uma ação penal ou um inquérito policial, a gente estuda o processo de cabo a rabo. Essa é a principal obrigação do advogado, para definir as estratégias daquela defesa. E a definição de estratégia ela não vai ser usada só no processo, na defesa técnica, na elaboração das peças, na definição das táticas. Ela também vai ser usada
para facilitar, tornar mais clara a comunicação da empresa, do diretor da empresa, dos colaboradores com fornecedores, com seus clientes, com seus investidores. É só quando aquele quadro está bem definido, a imputação está bem delineada, que a gente consegue, simultaneamente, definir a estratégia de defesa e definir uma estratégia de comunicação para tentar, de algum modo, mitigar os danos causados à imagem daquela empresa. É justamente nesse aspecto que você abordou que nós temos aí a incursão justamente da análise do advogado trazer para a empresa não aquela falsa promessa de que vai ser improcedente o processo, que ele não vai pagar a conta. A grande função do advogado é trazer para o cliente a realidade do processo com as suas consequências e aí, analisando questões jurídicas e econômicas, o empresário vai tomar, de fato, a decisão em conjunto com o advogado qual que seria o melhor caminho. Essa é a função do advogado trabalhista e criminal, de trazer para a empresa, olha, aqui existe um problema, a solução é essa, custa tanto. Ou, se você não quiser tomar essa solução, o seu risco continua existindo, mas ele pode ser mitigado por outras formas. É essa a saída. E nessa linha, como que o trabalho na área criminal ajuda a empresa a implementar práticas e prevenir efetivamente, evitar, na verdade, efetivamente, o envolvimento em crimes com fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro. Ou seja, naquele ambiente que nós tocamos no assunto de licitação, ou até em outros que você enxerga, como que a gente pode evitar essas práticas sob o aspecto criminal e empresarial? Aqui a gente está falando de compliance criminal. Perfeito. Que de certo modo, uma novidade, porque você vai ter uma atuação preventiva do direito penal, da advocacia criminal. Eu costumo dizer que, assim como na aviação, todo acidente ele deve ser evitado, na atividade empresarial também todo crime ele deve ser evitado. A empresa ela deve assumir esse compromisso de prevenção. Tá certo? Então, o nosso papel, entramos ali na empresa, a gente vai fazer uma análise de todas as operações daquela empresa, de todos os processos daquela empresa, para identificar o que eu chamo de janela de oportunidade. Janela de oportunidade são os vetores de risco. Perfeito. Nós vamos ter que identificar em cada atividade exercida dentro daquela empresa quais os riscos, quais são as vulnerabilidades da empresa naqueles setores. A partir disso, a gente desenvolve as ferramentas e os mecanismos de prevenção a isso, e vai desde do código de ética, padrões de conduta, desenvolvimento de canal de comunicação, mecanismos de monitoramento, desenvolvimento de um código de apuração daquilo ali, um procedimento investigativo e sempre trazendo a participação de toda a empresa. Precisa ser algo integrado a todos os níveis hierárquicos da empresa. Não adianta a empresa promover um programa de compliance que só atinja os seus funcionários. A famosa compliance para inglês ver, né? Exatamente. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Exatamente. Né? Geralmente a diretoria tem que ser a primeira a comprar essa ideia de compliance. É o que se chama tecnicamente da política top-down. Ela tem que vir de cima para baixo. E justamente todos esses pilares que você citou de maneira muito didática agora mesmo, são os mesmos pilares que se utiliza para fazer a compliance também na esfera trabalhista. Por isso da nossa conversa em conjunto aqui nesse podcast, porque as nossas áreas se entrelaçam. O compliance, de uma maneira geral, ele vai pegar todas as áreas da empresa. Mas, se nós pudéssemos eleger, não porque é a nossa área, obviamente, mas se nós pudéssemos eleger as áreas mais importantes disso, se a empresa participa da licitação, e porque toda empresa tem relação trabalhista, seriam esses dois grandes temas que poderiam ser abordados inicialmente em um microprojeto de compliance, para depois evoluir para um projeto de compliance completo. Até porque, acho que você concorda comigo, uma empresa para, de fato, implementar a compliance, ela tem que estar madura e consciente de que vai haver uma porta de entrada de denúncia, ela vai ter que ter maturidade para
a absorver essa denúncia, tratar, né, dar o retorno positivo ou negativo para quem denunciou, ou seja, né, voltando no começo da minha fala e daquilo que você bem colocou, não é uma compliance para inglês ver ou uma compliance com jargão popular fajuta, é uma compliance real. E aí nós ajudamos a evitar, quando instituída juridicamente e multidisciplinarmente, nós ajudamos a evitar muitos problemas futuros com a empresa. Pelo que a gente conversou até agora, quando que uma empresa e seus diretores e colaboradores são envolvidos em um caso criminal, qual que é o papel do advogado criminalista? Porque nós somos portadores de má notícia, muitas das vezes, né? Como que nós podemos lidar dessa maneira com o nosso cliente que tem essa situação prática acontecendo? Cara, assim como em toda investigação criminal, o advogado ele tem que, primeiro momento, se municiar de todas as informações. Ele tem que saber tudo que existe na investigação, tudo que existe no processo. Como que a investigação iniciou? Quais foram as provas obtidas naquele começo? Como que a polícia conseguiu aquelas provas? Interceptação telefônica? Quebra de sigilo bancário? Quebra de sigilo fiscal? Perfeito. Teve autorização judicial? Como que essa autorização judicial foi fundamentada? Então, só com todo esse conhecimento do processo, a gente vai conseguir definir a estratégia da defesa, a estratégia da defesa técnica. Também, com base nessa informação, a gente vai conseguir, inclusive, redefinir o rumo do processo. Às vezes, a situação ali ela está bem desfavorável ao cliente e a gente consegue apurar algum detalhe ali que vai fazer a diferença ali na frente. A gente vai conseguir excluir alguma prova ou excluir a participação de algum cliente. Então, definida a estratégia de defesa a partir dessas informações, a gente consegue, inclusive, definir a forma de comunicação, que eu já tinha falado antes. Como que o cliente vai se comunicar com os seus fornecedores? Qual a mensagem que ele vai passar? Entendeu? Porque ele está sendo alvo de uma investigação. Perfeito. Aquilo ali gera um impacto muito danoso na reputação dele. Perfeito. Então, cabe ao advogado criminalista, nesse momento, também atuar como um porta-voz da empresa, como responsável pela comunicação, estabelecendo quais são as informações que deverão vir a público para resguardar a imagem da empresa, para preservar a imagem da empresa. Então, a atuação do advogado criminalista ela é técnica nesse ponto de estabelecer as estratégias da defesa e ela também ele funciona como relações públicas. Porque, dependendo da situação, e nós tivemos vários exemplos no Brasil, uma investigação criminal ela pode ser desastrosa, acabar com a imagem da empresa. Perfeito. O criminal é o que mais chama atenção, né? As pessoas elas ficam curiosas de saber, até porque tem todo aquela cena, né? Que acontece nas grandes operações, os policiais invadindo as casas e as empresas para realizar... O famoso japonês da Federal. Para realizar a coleta de prova, as pessoas sendo presas. Mas no trabalhista também, né? O Ministério Público do Trabalho, ele faz operações contundentes também dentro das empresas para apuração de crimes. Sim, sim. E é justamente isso que acaba sempre recheando todo esse nosso assunto, né? Porque... é pouco conhecido e pouco falado, mas na esfera trabalhista você tem outros órgãos que atuam. O Ministério Público do Trabalho é um deles, o Ministério do Trabalho e Emprego é outro órgão. São órgãos, tanto do Ministério do Trabalho e Emprego é um órgão fiscalizador, autuador, e o Ministério Público do Trabalho também da mesma forma, mas para as questões de ordem difusa e coletiva, ou seja, aqueles danos que são gerados a uma coletividade. Mas você estava citando aí essas questões de operações emblemáticas, e no direito do trabalho também acontece muito isso, não só com questões de trabalho análogo a escravo, mas, às vezes, dependendo do porte da empresa, se ela tem capital aberto ou não, um acidente de trabalho pode impactar muito. Teve alguns casos que já passaram, né, pelas nossas mãos, mas mantendo aqui todo o sigilo da profissão,
Teve um caso em que houve um acidente de trabalho gravíssimo dentro de uma empresa e o profissional que sofreu o acidente e veio a óbito tinha junto com ele o pai, né, trabalhando. E o pai presenciou a cena. E o que saltou aos olhos nessa condução deste caso é que depois de algum tempo sobreveio a ação trabalhista e, diferentemente de haver somente os pedidos de indenização, dano moral, material e todas essas espécies de dano, veio uma obrigação de fazer um pedido para que a empresa noticiasse, né, aquela gravidade daquele acidente. E você imagina, né, Stefano, uma empresa de capital aberto que negocia suas ações na Bolsa de Valores, ela ter exposto para o mercado que ela falhou ou que ela não cuida da sua saúde e segurança do trabalho. Ou, indo para outro tema, que teve um assédio sexual na empresa. Portanto, né, essa matéria de compliance que nos une aqui na mesa, ela é necessariamente, obrigatoriamente, uma matéria que deve ser trabalhada pelos empresários e não só empresas de grande porte. Porque nós estamos numa caminhada de ESG, que nós abordamos no começo, que vai ser um novo selo que as empresas vão ter colocado nas suas costas ou na sua testa, de bastante reluzência, para que isso sirva de credibilidade, de reputação no mercado. E tendo o suporte correto para fazer toda esse aparato de situações de uma compliance concreta, um ESG completo e concreto, faz com que a empresa venha a ter uma reputação objetiva, credenciada. E é esse o foco do nosso bate-papo de união das nossas duas áreas, porque é o criminal e o trabalhista, ao nosso modesto ponto de vista, que vão dar a base para a construção de uma política efetiva de ESG, que é um pouco mais completo e mais complexo, porque você fomenta isso para mais áreas, ou de uma compliance específica, que só se ateria, no nosso caso aqui, a parte criminal e a parte trabalhista. Então, eu entendo que nós estamos num momento onde nós devemos, sim, pensar previamente e não pensar depois que a gente tropeça, cai, dá com a cara no chão e aí vai procurar ajuda do advogado. Como que a gente lida, Stefano, com a parte mais interessada, que é o cliente, quando ele está nesse olho do furacão aí, quer seja ação trabalhista, quer seja ação criminal, mas diante da postura criminal ser um pouco mais, vamos dizer assim, dolorosa, como que lida com isso, Stefano? Eu costumo dizer que o advogado ele tem que pautar a sua atuação por dois pilares. Primeiro, o pilar ético. Né? A atuação do advogado ela tem que ser ética. E o segundo é o melhor interesse do cliente. O advogado ele tem que se despir de suas vaidades, e ele tem que sempre visar o melhor interesse para o cliente. Eventualmente, o advogado ele pode ser contrário à celebração de um acordo de colaboração premiada. Se isso vai beneficiar o cliente, então o advogado ele tem que dar essa possibilidade para o cliente. Conduzir da melhor forma essa situação. Exatamente. Às vezes, o cliente ele não quer levar esse processo até o final. Às vezes o cliente, mesmo ciente de que existe uma tese, às vezes eu vou chegar lá como advogado e vou apresentar para o cliente, eu tenho uma tese aqui, que a chance de êxito dessa tese aqui ela é quase de 100%, porque existe um entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, aqui o juiz ele esqueceu de abordar essa determinada questão no momento que ele fez a autorização da busca. Perfeito. Ou da autorização da interceptação telefônica. Uhum. Eu vou apresentar isso para o meu cliente. O que o meu cliente quer, às vezes, é simplesmente conseguir dormir à noite. Se livrar do processo da melhor maneira possível. Se livrar do processo da melhor maneira possível. Então, por mais que eu tenha me esforçado para construir aquela tese, feito todas as pesquisas e deixei a tese redonda, às vezes o cliente ele vai querer encerrar aquilo ali. E eu vou ter que me desvencilhar dessa minha vaidade que eu falei no começo e aceitar, não, vamos então sentar na mesa, vamos conversar com o Ministério Público, vamos fazer um acordo de colaboração premiada ou vamos celebrar um acordo de não persecução penal. Se a empresa que estiver envolvida num caso de um ato ilícito praticado contra a administração pública, vamos celebrar um acordo de leniência. Eu tenho que levar em consideração sempre o melhor interesse do cliente. Isso que
que você, Stefano, respondeu com muita propriedade é justamente aquilo que eu entendo que falta em muitas conduções de caso, quer sejam trabalhistas ou criminais. Nós somos gestores de direito. Nós não somos, de fato, quem vai dar a opção final para o cliente. Óbvio que tem situações que nós precisamos fazer isso, mas, em regra, dá para nós traçarmos os caminhos e suas consequências, e o cliente tem que optar por isso. Claro. E isso eu trago em arremate também para a área trabalhista. Eu brinquei agora há pouco sobre nós sermos portadores de uma notícia, porque nós somos, na bem da verdade, nós temos que ser portadores de notícias reais. E muitas das vezes as notícias reais que nós temos que trazer para o cliente não são notícias que agradam aos olhos e aos ouvidos do cliente, mas elas têm que serem ditas. Especialmente na área criminal e na área trabalhista, porque depois, na área criminal, a consequência de uma reclusão é do cliente, a consequência de uma multa é da empresa, Perfeito. A consequência da ação trabalhista, economicidade dela, é do meu cliente. Então, a grande função nossa, e onde entra a compliance, é de fato de fazer os 3 pilares da compliance, a análise de risco. Com a análise de risco, a gente faz o planejamento do plano de ação e a aplicação dele, e depois você faz sempre o mapeamento reverso, que é o constante monitoramento. Isso se aplica às 2 áreas, criminal e trabalhista, que vão ajudar a empresa onde? Vão ajudar a empresa a evitar problemas futuros, a corrigir problemas no presente, evitando, assim, malfeitos ou problemas de grande porte que vão macular a sua imagem. E mais do que isso, né, Stefano, vai ajudar o empresário a ter uma lupa que enxerga a sua empresa de maneira constante. O órgão de compliance é isso, ele faz com que o empresário também, tal qual você se despiu para poder vender a melhor saída para o cliente, fazer a melhor saída para o cliente, que seria o acordo de não persecução criminal, o empresário tem que se despir da compliance para entender que ele tem problemas e precisa resolver. E isso não é conversa de advogado? De maneira alguma. Para vender Não, de maneira alguma. O produto dele, o serviço dele. Porque hoje já existem previsões regulamentares que prevêem critérios de avaliação do programa de compliance. Então, não adianta o empresário montar aquele programa de compliance e não seguir. É isso aí. Porque lá na frente, se ele tiver algum problema, o órgão ali responsável pela fiscalização, seja uma CGU ou outra, uma agência reguladora, vai avaliar aquele programa de compliance e vai conseguir ver se aquele programa é consistente, se é efetivo ou se é só um programa para inglês ver. É isso aí. Por isso que nós temos que entender que a nossa conversa aqui foi uma provocação para mostrar que direito criminal e trabalhista se falam, mas mais do que isso, várias matérias envolvem a operação empresarial. E ser empresário é, de fato, estar exposto a risco, mas com a ajuda do profissional do direito, esses riscos dão para ser totalmente calculados, evitados na medida do possível ou mitigados. Nosso bate-papo acho que termina por aqui, é a nossa primeira experiência do MAB e do nosso podcast na busca de facilitar o direito. Vamos ver se a gente tem um novo encontro em breve. Um abraço. Um abraço.